Como é bom estar aqui com vocês. Professora Ingrid Gil Salles na área, aqui pelo Brasil Jurídico. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube do Brasil Jurídico. Isso mesmo, estamos juntos na revisão de véspera da sua prova, segunda fase de trabalho, domingo agora, dia 1º de dezembro. Antes de mais nada, eu quero desejar uma excelente prova, mais do que uma boa sorte, mas uma excelente prova neste domingo para todos que irão prestar a segunda fase, seja em trabalho, constitucional, penal, empresarial, civil, não importa a matéria. Bebês, apesar de que a gente sabe que trabalho é ainda mais gostoso. A aprovação em trabalho para quem escolhe ela é certeira. Minha prova por quê? Amores, segunda fase de trabalho é a segunda fase mais escolhida de todas as disciplinas. E tem um motivo. A banca é uma banca consolidada. Nós já sabemos o que a nossa banca de trabalho, o que ela pensa a respeito de direito material, de direito processual do trabalho. Professores como eu, que estudam a sua banca há mais de 10 anos, sabe que a Fundação Getúlio Vargas possui uma banca em trabalho que é pró-empregador e não pró-empregado. Além disso, nós sabemos quais são os temas mais recorrentes, as peças que mais foram cobradas e tudo que seu examinador quer que você responda. Por isso, amores da minha vida, sem demora, estamos começando a nossa revisão, papel e caneta na mão, claro que CLT, segunda fase de trabalho, e também o seu vadimeco. Para todos os meus alunos, tanto do presencial quanto do online pelo Brasil Jurídico, eu quero mandar um beijo especial, dizer que eu estarei ali pedindo a Deus por cada um de vocês, torcendo por vocês, vibrando por vocês. Estaremos com a revisão de véspera da prova no sábado. Anota aí, revisão de véspera da prova no sábado, 21 horas, pelo meu Instagram e meu canal do YouTube, Ingrid Gil Salles, e também a correção da prova no domingo, às 19 horas, pelo meu Instagram, Ingrid Gil Salles, e pelo Instagram do Brasil Jurídico. Amores, sem demora. Quais as peças que já foram cobradas em sede de segunda fase de trabalho? Uepa! Não tenham dúvidas. Amores, a queridinha da Fundação Getúlio Vargas é a contestação. Isso porque a contestação já caiu por 10 vezes. Isso mesmo, por 10 vezes na segunda fase de trabalho. Não menos queridinha, nós temos o recurso ordinário, que já caiu por 9 vezes na segunda fase de trabalho. Por 5 vezes já caiu reclamação trabalhista, isso mesmo. Por 2 vezes já foi cobrada a ação de consignação em pagamento, inclusive no último exame, o 29º. Uma vez já fora cobrada a ação de embargos de execução, na qual se aceitou embargos do devedor, embargos de terceiro, e na reaplicação na região norte, uma vez contra razões ao RO. Perceba, existe uma lógica. Presta atenção. Contestação é a peça de quem? É a peça da parte reclamada. É a queridinha. Em segundo lugar está quem? RO. Do RO, 7 vezes, quem estava recorrendo era a parte reclamada. 5 vezes reclamação trabalhista, é a peça do reclamante. A ação de consignação em pagamento, quem conseguir em pagamento as verbas trabalhistas é o empregador, de tal sorte que o empregador vira parte autora e o empregado vira parte ré. Ação de consignação em pagamento é peça do empregador. Ok, soma para ele. Embargos de execução é peça de quem? Do devedor, que é o empregador. Bebês, não tenham dúvidas. A Fundação Getúlio Vargas, ela é pró-empregador. E não só isso, ela está com tudo, porque nós tivemos a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017,
que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Meus alunos estão carequinhas de saber o quanto e quais foram os artigos que a reforma trabalhista alterou. Quem adquiriu aqui o meu curso pelo Brasil Jurídico teve uma revisão completa de direito material do trabalho. Todos os assuntos, em peculiar, férias, aviso prévio, 13º salário, tudo, repouso semanal remunerado, jornada 12 por 36, absolutamente tudo atualizado. Assim como de direito processual do trabalho, inversão do ônus da prova, recursos, execução, além, é claro, do treinamento de todas as peças possíveis. Em especial, a reclamação trabalhista, a contestação e o RO. Sabe por quê? Eu tenho uma teoria. Olha só qual é a minha teoria. A minha teoria é a seguinte: você só precisa aprender 3 peças. Pra você tá maluca? Tô não, bebê. Não estou maluca, não. Você só precisa aprender 3 peças. Quais são as peças, minha pró? Primeira, reclamação trabalhista. Você tem que saber elaborar uma petição inicial trabalhista com todos os seus requisitos. Se você sabe isso, não importa se cai um habeas data, um habeas corpus, um mandado de segurança, sinta, uma ação de consignação em pagamento, venha, uma ação rescisória, uma ação monitória, uma ação de cumprimento, não importa. Por que não importa? São todas petições iniciais. Qual a distinção? Cada uma tem o seu requisito especial. O habeas data com a lei do habeas data, 9.507 de 97. O mandado de segurança com a lei do mandamos, a 12.016 de 2009. Cada uma tem os requisitos especiais. Então, o que é a petição inicial? O que é o mandado de segurança? O que é o habeas data? O que é o habeas corpus? É a petição inicial com seu requisito especial. Petição inicial com seu requisito especial. Contestação. Aprendeu contestação? A queridinha já foi. Pode ser uma contestação simples, pode ser uma contestação com exceção de impedimento, com exceção de suspeição do magistrado, 144, 145 do CPC, 801, 802 da CLT. Pode ser uma contestação com preliminares, 337 do CPC 2015. Pode ser uma contestação com preliminares com prejudicial de mérito, você alegar a ocorrência de uma prescrição na prejudicial de mérito, de uma prescrição bienal, de uma prescrição quinquenal, de uma prescrição intercorrente, você alegar em sede de preliminar que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito porque ocorreu litispendência, coisa julgada, inépcia da petição inicial, incompetência absoluta do juízo em razão da matéria ou em razão da função. Amores, o próprio mérito pode ser, como já caiu, contestação venha com reconvenção. Isso mesmo, contestação com reconvenção. E você aplicar o 343 do CPC 2015 quando se fala do pedido reconvencional. Amores, recurso. Se você aprendeu o recurso ordinário, você sabe fazer qualquer recurso. Qualquer recurso. Qualquer recurso. Se você aprende que no RO você vai destinar uma folha para a folha de rosto, 4 para as razões do recurso, você vai elaborar um recurso de revista. E aqui eu não estou com uma professora de pós-graduação que eu leciono, a gente trata de outra forma. Aqui eu não estou num curso de prática para advogados trabalhistas, tributários, previdenciaristas. Não estou. Aqui é OAB. E OAB é assim. O que é o recurso de revista? É um RO com requisitos específicos. O que é o recurso extraordinário? Da mesma forma que você elabora o RO com os requisitos específicos do recurso extraordinário. O que é o recurso de embargos para o TST? É o RO com os requisitos específicos do recurso de embargos para o TST. Agravo de petição, a mesma coisa. Então, amores, se vocês aprenderam, e quem foi meu aluno no Brasil Jurídico estará fazendo a melhor prova da sua vida, porque eu ensinei o que é necessário para ser aprovado, nem menos nem mais.
nem menos e nem mais, porque você também não tem tempo para perder, e nem menos porque você precisa do conteúdo. Como meu nome é Ingrid Gil Sales, quem fez o meu curso, assistiu as minhas aulas, domingo, só vai me mandar uma mensagem dizendo, eita porra, prova, eu fui aprovada, broquei nessa prova. Amores, olha para a tela. Peças importantes para o 30º exame da ordem. Claro, a contestação que você tem que saber a contestação. Por que minha prova? Porque já caiu a mais queridinha de todas por 10 vezes. Reclamação trabalhista você tem que saber, caiu há pouco tempo. E tivemos também a ação de consignação em pagamento recente, que não deixa de ser uma peça inicial trabalhista. O recurso ordinário que é uma espécie de recurso que cai na sua prova, mas que serve para qualquer tipo de recurso. Embargos à execução, olhe para mim, que já caiu uma única vez, mas que seria uma das minhas apostas, aí a minha segunda aposta, né? A minha primeira aposta para a prova de domingo é o RO. Para se cair uma peça diferentona, para mim ou vai cair embargos, execução, ou vai cair, que já caiu uma vez, ou vai cair agravo de petição, que seria um RO em sede de execução e que até então não caiu. Então, olha só, o que eu gostaria que vocês revisassem para o 30º exame da ordem? Contestação, olha para a telinha, reclamação trabalhista, recurso ordinário, ok? São as nossas 3 basilares. E agora, digamos assim, as nossas peças diferentonas, embargos, execução e agravo de petição. Ô bebê, bora que bora, hein? Quais os assuntos de direito material e de direito processual do trabalho que eu tenho que aproveitar para revisar entre sexta, sábado e domingo? O que eu tenho que aproveitar para revisar? Ó, o pessoal até brinca. Mãe Ingrid, é minha prova, você tem lá um contato na banca. Tenho não, viu, meu povo? Não tenho contato com a banca examinadora. Isso se trata de um estudo qualitativo e quantitativo das provas anteriores. Estamos indo para o 30º exame. E mais do que isso, das provas desde o 25º exame da ordem, quando a reforma trabalhista entrou em vigor. Na sua prova de segunda fase de trabalho, você responde a uma peça. Essa peça prática vale 5 pontos, ok? Você vai elaborar uma peça prática inteira, desde o início até o final. Você elabora a sua peça prática. Eu sempre aconselho que você comece por ela, porque a maior pontuação está na mesma. Você não perde tempo fazendo no rascunho, elaborando a peça toda. O rascunho só te dá os pontos indicativos que você não pode se olvidar, que você não pode se esquecer para a elaboração da peça. Depois você vai responder a 4 questões abertas. Primeira, segunda, terceira e quarta. Cada questão tem 2 letras, primeiro A e primeiro B. Nada de responder tudo em conjunto. Você responde primeiro A, depois primeiro B. Você responde o segundo A, depois segundo B, terceiro A, terceiro B, quarto A, quarto B. Tranquilo? Cada uma equivale ali 1,25, total 10 pontos. Você só será aprovado, bebê, se você conseguir 6 pontos. Quem faz o curso comigo consegue muito mais do que 6 pontinhos. Amores, em termos de conteúdo, cada vez mais, a prova tem cobrado nessas questões abertas não só o conhecimento do direito material, mas sim do direito processual. Por exemplo, ela cobrou sobre o procedimento da exceção de incompetência territorial. No 27º exame da ordem, ela vem cobrando cada vez mais. Então vem comigo, assuntos para revisão. O que você vai revisar? Olha aqui para a tela, equiparação salarial. Bebê, vem para mim. Equiparação salarial está prevista no artigo 461 da CLT. Equiparação salarial pode ser cobrado dentro de uma peça, seja para você dizer que naquela situação, naquele caso, não cabe o pleito da equiparação salarial feito pela reclamante, porque ela não preenche os requisitos do 461 da CLT, ou seja, numa questão aberta. Estuda os requisitos da equiparação salarial. Quem é meu aluno tem aula só sobre equiparação salarial. Tem que ter o mesmo empregador, tem que ter
a mesma produtividade, o mesmo desempenho técnico, tem que prestar serviços com um paradigma no mesmo estabelecimento, não é mais no mesmo local, não basta ser no mesmo município, mas tem que ser dentro do mesmo estabelecimento. A diferença no tempo da contratação não pode ser superior a 4 anos, a diferença no tempo da função não pode ser superior a 2 anos. Estudem todos os parágrafos da equiparação salarial. Vem comigo, terceirização e temporário. Terceirização e temporário. Amores, pensar em terceirização e temporário, mais do que a súmula 331 do TST para a terceirização, já tem 2 itens ali que não se aplicam, significa ter em mente a Lei 6.019 de 1974, hein? Precisa-se de uma empresa intermediadora, seja para contratação da mão de obra do terceirizado, seja para a contratação da mão de obra do temporário. O tomador de serviços, nas 2 situações, ele vai responder de forma subsidiária pelo adimplemento ou inadimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Precisa-se estudar 6.019 de 74, saber quando é cabível, como se dá a contratação, quais são os requisitos específicos do temporário e do terceirizado. Não é à toa que terceirização já caiu por 3 vezes nas peças. Venha. Você vai dizer hashtag chupa FGV e já caiu por 2 vezes nas questões abertas, entendeu? Então, você estudar a figura da terceirização é ter em mente os artigos 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D da 6.019 de 1974. O que tiver fora desses artigos é temporário. O que tiver fora desses artigos é temporário. Amores, intervalo, interjornada e intrajornada. Falar do intervalo, a gente vai lá, desde o artigo 66 da CLT, que fala que o interjornada se dá entre o fim de uma jornada e o início da outra. 11 horas de descanso, seja para o empregado urbano, rural ou doméstico. Estudar o intrajornada é saber que o mesmo vai ser cobrado na sua prova. A gente tem uma diferenciação do intrajornada. Tem o intrajornada do doméstico, tem o intrajornada do urbano e tem o intrajornada do rural. E daí você precisa ter o conhecimento da legislação. Porque para o urbano, você vai para o artigo 71 da CLT. Para o rural, você vai para a lei do empregado rural. A lei 5.889 de 1973. Para o doméstico, você fica com a lei complementar 150 de 2015. Eu trabalho até 4 horas, não tenho direito ao intervalo para repouso e alimentação intrajornada. Eu trabalho 4 horas e 1 minuto até 6 horas, eu tenho direito a 15 minutos de descanso. Eu trabalho mais do que 6 horas, eu tenho direito a no mínimo 1, no máximo 2 horas. Se eu sou doméstica, como empregada, eu posso ter reduzido esse intervalo entre a jornada de 1 hora para até 30 minutos. Sinta, basta um acordo individual por escrito entre empregado e empregador. Para tudo, eu sou urbana. Eu posso fazer isso por autorização do extinto Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, quando a empresa tem refeitório próprio, os empregados não prestam horas extras de modo habitual, isso tudo está no 71, você vai lá para parágrafo 2º e 3º, ou por acordo ou convenção coletiva de trabalho, reduzindo de 1 hora para até 30 minutos, o intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora. Mas não pode, por acordo individual por escrito entre empregado e empregador. Amores, além disso, isso está no 611A, inciso 3 da CLT, tá? Cuidado com isso. Se eu sou empregada rural, é de acordo com os usos e costumes do local, tá? Mas eu tenho direito a pelo menos 1 hora de intervalo entre a jornada e nada se fala a despeito da sua redução. Repouso semanal remunerado. Quando eu não tenho repouso semanal remunerado, que preferencialmente é gozado aos domingos, 24 horas de descanso ininterruptos, ou quando eu trabalho em feriado, se não ocorrer a compensação, eu tenho direito ao pagamento do período de forma dobrada. Por falar em compensação, bebês, banco de horas. Sabe? Você estudar a jornada de trabalho. Artigo 58, 58A, 59, 59A, 60 da CLT vai cair na sua prova. Como meu nome é Ingrid Salles. Ou
na peça, e você vai me dizer, porra, não foi que caiu no xingue não, deixa que eu xingo. Ou vai cair na questão aberta. Jornada de trabalho cai na sua prova. Não é à toa que tempo à disposição do empregador, artigo 4º da CLT, só se considera como tempo à disposição do empregador o tempo efetivamente elaborado ou aguardando execução de ordens. Alimentação não se considera tempo à disposição do empregador. Higiene não se considera tempo à disposição do empregador. Troca do vestuário só se considera se a função exigir ou o empregador determinar. Isso já foi cobrado por 3 vezes na sua prova da OAB. Segunda fase. Eu não estou falando da primeira, não. Estou falando da segunda fase de trabalho. Na contestação, caiu o artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Não existe mais hora em itinerário. Não existe mais jornada em itinerário. A reforma trabalhista fulminou a existência da hora em itinerário. Não se aplica mais a súmula 90 do TST, ainda que o empregador conceda o meio de transporte. Ainda que o empregado vá andando, vá voando, vá de bicicleta, vá da zorra que for, só se considera tempo à disposição do empregador quando ele está trabalhando ou aguardando a execução de ordens, o regime de sobreaviso ou o regime de prontidão. Amores, a prova tem explorado, são temas que o seu examinador ama, o tempo à disposição do empregador. Então, hoje a gente tem um banco de horas mensal, tá? Para o empregado urbano, e para isso basta um acordo entre empregado e empregador, pode ser por escrito ou pode ser até oral, é válido até de boca. Você trabalha com hora extra, 2 horas todo santo dia, ao invés de tu trabalhar 8, tu passa a trabalhar 10. Você faz isso por 20 dias, na última semana eu digo, não precisa vir nem na quinta e nem na sexta. Compensação. Acabou. E pode ser feito de boca, oralmente. Se a compensação a ser feita for semestral, não precisa da interveniência do sindicato, basta um acordo individual por escrito, tem que ser por escrito entre empregado e empregador. Se for anual, a gente precisa do acordo da convenção coletiva de trabalho. Então, tudo que diz respeito à jornada de trabalho, a jornada 12/36, que é uma jornada diferenciada, se trabalha 12 horas de forma ininterrupta, contínua, folga-se por 36 horas, pode ser estabelecida pós-reforma trabalhista para qualquer categoria. Quando eu estou falando qualquer categoria, basta o quê? Acordo individual por escrito entre empregado e empregador, como já acontecia com o empregado doméstico. Basta acordo individual por escrito entre empregado e empregador. Contrato de trabalho por tempo parcial é o quê? Jornada de trabalho. Vai estar na sua prova. Quando você se recorda que para o urbano, ou eu contrato ele para trabalhar até 26 horas por semana, e ele pode prestar até 6 horas extras, ou eu contrato ele para trabalhar por até 30 horas por semana e não presta hora extra. Pare tudo. Se for empregado doméstico, eu estou na regrinha antiga, só pode até 25 horas por semana e pode prestar até 1 hora extra por dia. Amores, isso porque a lei da reforma trabalhista, que é a lei 13.467 de 2017, não alterou a lei do empregado doméstico, a lei complementar 150 de 2015, e não alterou a lei do empregado rural, que é a 5.889 de 73. Eu costumo dizer que o seu melhor amigo na hora da prova não sou eu. O seu melhor amigo na hora da prova, bebê, papo reto, sincero, honesto, é o seu vadimeco, é a sua CLT, é você saber manusear, é você saber ter acesso ao índice remissivo. Poxa, eu não sei, Pro, onde é que eu encontro aqui a lei do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço? Eu não sei que se trata da lei 12.506 de 2011. Bebê, mas se você sabe manusear o índice remissivo por ordem alfabética, é por ordem alfabética, você procurou aviso prévio, ele vai te levar à lei. Tá lá no final da sua CLT o índice remissivo. Bora! Porra, Pro, eu tô sem saber lá o meu adicional de insalubridade. Procura com A, adicional de insalubridade, não achou? Vai para I, insalubridade.
Adicional de transferência vai para T de transferência. Equiparação salarial vai para E. Você vai procurar até você encontrar. Perceba que a segunda fase, ela é distinta da primeira fase. Porque aqui você não precisa ter memorizado, você não precisa ter decorado o que diz a súmula 444 do TST, nem se ela se aplica ou não. Você vai estar com o seu CLT, você vai estar com o seu vadimeco. O que você precisa saber é interpretar o que a sua prova quer de você, saber identificar a peça processual e saber estruturar a mesma. Por comentar ou por ter falado em aviso prévio cai na prova. Sempre, 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 sempre. Você sabe que o aviso prévio é de no mínimo 30 dias, no máximo 90 dias. E eu vou acrescendo 3 dias por cada ano trabalhado, nota técnica número 184 do extinto Ministério do Trabalho. E não só o aviso prévio, mas assim como jornada de trabalho cai, extinção do contrato de trabalho também cai, bebê. Eu tenho uma cachorrinha chamada Filobodó, que é o grande amor da minha vida. E se dissesse assim, Ingrid Gil, você tem que apostar a sua vida ou a vida de Filobodó, o que é que você apostaria? Extinção do contrato de trabalho e jornada de trabalho estarão na sua prova. Como meu nome é Ingrid Gil Salles, toda prova pergunta sobre extinção do contrato de trabalho. Houve a extinção sem justa causa, porque o empregado pediu demissão, pediu para sair, pede para sair, ele pediu para sair. Quais são as verbas trabalhistas que ele tem direito? Ele não tem direito às indenizatórias, então ele não tem direito a 40% do FGTS, não saca o FGTS, não ingressa no programa de seguro-desemprego, ele que pediu para sair. E ainda por cima, tem que conceder o AP para o empregador. E se não conceder, desconta da rescisão. Foi o empregador quem dispensou. Foi o empregador que não quis mais. A dispensa é imotivada no Brasil. Não se precisa justificar. Dispensou o empregador. Pague tudo, bebê. Pague os 40% do FGTS, de tudo que está lá. O FGTS tem lei própria, vale a pena ler. A Lei 8.036 de 90. Ingressa no programa de seguro-desemprego, tem direito a todas as verbas trabalhistas. Férias proporcionais mais o terço constitucional, gratificação natalina proporcional, aviso prévio indenizado ou trabalhado, tem direito a tudo. Ô pró, e se for a nova modalidade? Eu cobraria a nova modalidade. Já caiu na primeira fase, ainda não na segunda, o mútuo acordo. 484A da CLT, quando empregado e empregador, de comum acordo, colocam fim ao contrato de trabalho e ninguém praticou falta grave ou justa causa. Quais as verbas trabalhistas que o empregado tem direito? Não é a 40% do FGTS, mas sim a 20%. Não saca tudo que está lá dentro, depositado no FGTS, mas sim só até 80%. Não ingressa no programa de seguro-desemprego. Se o aviso prévio ele foi indenizado, o valor cai pela metade e recebe as demais verbas trabalhistas. Amores, ou vai cair sem justa causa, sinta, ou vai cair com justa causa. E quando você pensa com justa causa, você tem que ter em mente que o empregado comete justa causa. E aí você tem que lembrar do rol das alíneas A a M do 482 da CLT, inclusive a nova hipótese, a nova modalidade de justa causa que está na linha M, quando o empregado, no exercício da sua função, perde a licença por uma conduta dolosa. Ele é motorista e ele perdeu ali o direito à sua CNH, advogado, e cancelaram a sua inscrição na OAB, pode se aplicar justa causa para o mesmo, se a conduta derivada para tanto foi dolosa. O empregador também comete justa causa, tem que estudar o 483 da CLT. Tem que estudar a culpa recíproca com o 484. O empregado e empregador cometem justa causa. Tem que estudar a culpa recíproca. Na culpa recíproca, todas as verbas trabalhistas caem pela metade. Tudo que o empregado tinha direito a receber, ele só vai receber pela metade. Quando o empregado comete justa causa,
ele só recebe 2 verbas, bebê. Ele cometeu justa causa. Ele só tem direito a férias vencidas e ele só vai ter, se houver, e ele só vai ter direito ao saldo de salários. No mês ele só trabalhou 5 dias, só recebe 5 dias o saldo de salários. E se o empregador cometeu justa causa? Rescisão indireta. O empregador cometeu justa causa? 3 meses sem pagar meu salário, justa causa, hein? Se ele cometeu justa causa, eu tenho direito a todas as verbas trabalhistas na condição de empregada, como se a dispensa fosse uma dispensa imotivada. Então, se o empregador comete justa causa, eu recebo tudo. Perceba que essas situações devem ser estudadas pelo examinando. Prescrição. Prescrição sempre cai na prova. Seja para você alegar numa peça de contestação como uma prejudicial de mérito ou no recurso como uma prejudicial de mérito. Prescrição bienal, quinquenal ou a nova modalidade que é a intercorrente. Então, prescrição bienal, eu contabilizo 2 anos a partir do fim do contrato de trabalho. Eu projeto o aviso prévio e eu, depois que projetei o fim do contrato de trabalho mais o AP, 30, 33, 90 dias, do último dia do AP, 2 anos corre a prescrição bienal. Ou então, para a quinquenal, eu não conto do mesmo jeito que a bienal. Olha lá para não errar na sua prova. Eu conto da data do ajuizamento da ação. Encontrou data do ajuizamento da ação. Ó a sua prova pedindo, peça a prescrição quinquenal, peça a prescrição quinquenal. Ela está quase lhe implorando. Encontrou data do ajuizamento da ação, é contestação RO, vai pontuar a prescrição quinquenal. Eu pego a data do ajuizamento da ação, retroajo 5 anos. O que tiver anterior aos 5 anos, prescreveu. Intercorrente, 2 anos, 2 anos no curso da execução trabalhista, quando há aquela parada por culpa exclusiva do credor. O credor ficou parado, inerte, não fez nada. Não tenham dúvidas de que a gente está falando da existência da prescrição intercorrente. Falamos da jornada 12 por 36, demissão por acordo, jornada em local insalubre e quando ocorre a prorrogação. É você saber que pelo artigo 60 da CLT, se eu trabalho na jornada 8 horas diárias, 44 horas semanais, o empregador quer prorrogar a jornada de trabalho e é ambiente insalubre, ele vai precisar de uma autorização expressa das autoridades. E se eu trabalho na jornada 12 por 36, mas é ambiente insalubre? Ele não precisa de autorização expressa. Lembrar do artigo 60 da CLT. O máximo que se pode prestar de horas extras é de até 2 horas extras por dia. Elas devem ser pagas com um acréscimo de no mínimo 50% ou então serem compensadas, beleza, bebê? Sempre conjugar o artigo 4º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, seus 8 incisos, com o artigo 58 da CLT. Me aguarda que eu já volto no próximo bloco. Inclusive, vou mostrar modelos de peças para vocês, hein? Me aguardem.